Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Antes de começar, eu vou passar alguns recadinhos para vocês. A casa oferece palestra todos os dias. Quem quiser passar no plantão de atendimento, é só chegar meia hora antes da palestra. E os horários das palestras estão fixados no mural ou na internet. Na sexta-feira, às 20 horas, a gente tem uma palestra especial que é para dependentes químicos, tabagismos e familiares. Se alguém tiver alguém para indicar. Nós ajudamos 75 famílias. Gostaríamos de agradecer para quem ajuda nas cestas básicas. E queríamos pedir para esse mês, que a gente está precisando em especial, de leite em pó, óleo, arroz, macarrão, biscoitos, farinhas, feijão e sal. Muito obrigada pela ajuda. E aos sábados, a gente tem entrega de lanches também para moradores de rua. E tem mais uma coisa, nós estamos com os cartões de Natal para dar presente para as crianças no Natal. Quem quiser participar, é só falar com a Denise. Ela vai estar lá no fundo com os cartõezinhos. Então, quem quiser adotar uma criança para o Natal, é só falar com a Denise, tá bom? Então, vamos agora nos recolher, nos desligando de nossos problemas, nossas preocupações, nos ligando ao Pai Maior e aos amigos do plano superior. Vamos nos energizar, entrar em sintonia, para podermos receber tudo o que a casa pode nos oferecer. Que assim seja, graças a Deus. E a palestra hoje, o tema é Faça o seu melhor com a Raquel. Seja bem-vinda, Raquel. Boa noite a todos. Boa noite àqueles que nos acompanham via internet. Que possamos juntos estudar mais uma página do Evangelho, porque esse tema nos remete a uma parábola que nós vamos de imediato lembrar. O texto, Faça o seu melhor, é um texto extraído da redação do Momento Espírita. Esse texto, logo que eu encarei para estudar, eu lembrei daquela questão que diz assim: ninguém é tão pobre que não tenha o que dar, nem tão rico que não tenha o que receber. Isso nos coloca numa condição, universalmente falando, de igualdade. Nós, como espíritos, nós somos regidos pelas leis naturais ou leis divinas, né? Como queremos. O que acontece? São leis estas que regem o universo e elas são imutáveis. Diferente das nossas leis civis, das nossas leis humanas, das legislações que conhecemos, que regem países, povos, regiões, e que mudam conforme a mudança de cada povo, que mudam conforme a cultura, que mudam de época em época. As leis divinas ou naturais, elas não mudam nunca. E quando nós infringimos uma dessas leis, é sinal de que erramos. Nós não entendemos a lei. Algo está acontecendo e nós não estamos cumprindo aquilo que o Pai espera de nós. Então, quando nós vivemos em sociedade, e sociedade é uma dessas leis, isto quer dizer que compartilhamos, dividimos, vivemos sob a mesma condição. E, em termos de universo, nós, espíritos, vivemos sob uma condição divina. Em termos de planeta, nós vivemos sob a condição do planeta Terra. E assim sucessivamente. Vivemos sob a condição de um continente americano, sob a condição de um país brasileiro, não é? E nós sob a condição de uma metrópole, que é São Paulo, enfim. As sociedades, os núcleos sociais,
Eles têm tamanhos diferenciados. Mas, quando vivemos dentro de uma determinada sociedade, cumprimos a lei que aquela sociedade nos impõe, de uma certa forma. Porque senão o que acontece? Vira bagunça. Nós temos que seguir uma organização. Porque o universo, ele está sob um comando organizacional. Se sairmos desse comando, nós estamos descumprindo com tudo aquilo que o Pai espera de nós. E para que possamos viver nessa condição, nós temos que fazer o quê? O melhor. Só que aí o que acontece? Cada um de nós temos uma opinião e uma teoria a respeito do que é melhor. Isso se constitui o quê? Individualidade. Cada um é cada um. Cada um pensa de um jeito, sente de uma determinada maneira e age diferente do outro. Por isso somos espíritos individualizados. É tão interessante esse prisma de pensamento, porque ao mesmo tempo que nós somos um, nós somos diferentes dentro desse mesmo um. Nós somos uma sociedade. E dentro desta única sociedade que vivemos, nós somos diferenciados. Isso tem uma razão natural, uma razão divina, porque é onde nós, através dessas diferenças, nós trocamos aprendizado. Nós trocamos ensinamentos. Através do diálogo, através das ações, através de comportamentos, nós vamos passando um para o outro aquilo que há de melhor. Ou pelo menos assim deveria ser. Quando fazemos o melhor, é que nós queremos contagiar o outro com aquilo que nós temos de melhor. E, às vezes, nós como espíritos, isso acontece de forma pensada, policiada. Porque quando nós temos o conhecimento já do que é correto, do que é certo, do que está dentro da moralidade, nós sabemos o que é o melhor. Mas, com o passar do tempo, nós, espíritos, também podemos agir assim de uma forma natural. Por quê? Aí nós vamos entrar numa outra lei natural. Porque nós progredimos. Então, nós estamos caminhando na lei do progresso. E como é que o espírito progride para fazer o seu melhor? Porque quando ele progride, ele já sabe o que é o melhor. Né? Através de experiências. Por incrível que pareça, nós não aprendemos teoricamente. O espírito não aprende teoricamente. Como nós? Vamos nos comparar a esse aprendizado. Nós estudamos, nós lemos o Evangelho, nós ouvimos palestras, nós vamos a seminários, nós lemos, nós vamos à aula, enfim, teoria. Aí nós agimos, nós temos um determinado comportamento, uma determinada ação, uma determinada postura. De repente, nós vimos que tem algo errado aí. Dentro de uma atitude, às vezes, a consequência é sofrida. Porque essa atitude está errada. Se sofremos é porque está errado. Ninguém sofre por ter cometido uma atitude correta. Se sofremos é porque está errado. E por que nós erramos? Porque não conhecemos o certo. Ah, mas nós não aprendemos na teoria? Teoria. Aí a hora que nós vamos partir para a prática, que é diferente da teoria, que até então nós aprendemos, nós sofremos. Por quê? Porque aquela teoria realmente ainda não cravou no nosso íntimo. Nós não assimilamos com a total consciência. Aprendizado é diferente de estudo. Estudar, quando nós estudamos, nós conhecemos. Nós estudamos o Evangelho, nós conhecemos o capítulo em que está, onde está a parábola, onde está qualquer lição do Livro dos Espíritos, nós conhecemos. Não é? Quando nós, por muito tempo, estudamos uma doutrina, não somente a doutrina espírita, ou não somente doutrina,
Quando nós estudamos algo, a nossa especialidade, até profissional, nós acabamos decorando, até é mecânico, nós sabemos. Mas é diferente de agir. Quando nós agimos, quando nós vivenciamos na prática, aí sim, a atitude se torna natural. Isso é experiência, isso é sabedoria, isso é conhecimento. André Luiz nos coloca isso em seus livros de uma forma muito categórica, afirmando que aquele que é sábio, ele conhece pela experiência, por ter vivido aquilo. E o espírito, ele só atinge a evolução através da experiência, não é na teoria. Mas será que nós precisamos realmente passar pela dor para sabermos disso? Não necessariamente. Vivendo, observando a experiência alheia, nós também aprendemos. E essa é uma sabedoria maior. Essa é maior ainda. Né? Ponto para aquele que já consegue isso. Porque ele não vai precisar sofrer. Mas ele sabe exatamente a dor que o outro está passando por estar agindo de forma errada. E ele não vai agir daquela forma. Então, isso é sabedoria. Porque a partir do momento que nós pensarmos que aquele irmãozinho nosso está sofrendo por uma determinada atitude que ele está tendo, e nós, se fizermos a mesma coisa, não vamos sofrer, não estamos sendo sábios. O que é errado, seja para quem for. O que está fora dos padrões morais, evangélicos e naturais, está errado. Então, não adianta pensarmos que deu errado para ele, porque ele é bobo, né? Ele não sabe fazer a coisa como deve. É por isso que ele está sofrendo. Eu não, eu sou esperto, eu vou lá e faço diferente, vou me dar bem. Não. Não. Errado é errado. Mais cedo ou mais tarde, sofremos as consequências de um erro. Assim como nós temos o prazer de de vivenciar, não é? A consequência de algo acertado. Isso é óbvio. Se agirmos certo, vamos colher os frutos do que é certo. Se agirmos errado, nós vamos colher os espinhos desse erro. Isso é uma coisa óbvia, não é? E o espírito, quando ele está na sua jornada evolutiva, e todos nós estamos, nós não somos espíritos que estamos encarnando pela primeira vez. Nós temos várias encarnações. Nós estamos numa trajetória evolutiva de aprendizado há muito tempo. A partir do momento que o espírito é criado, ele já passa a aprender. Mas aí vai depender do quê? Do seu livre-arbítrio, da sua individualidade, de como ele assimila o aprendizado. Por isso é que uns aprendem mais rápido e outros aprendem mais lentamente. Mas é por falta de condição? Não. O texto é bem claro quando diz que é por vontade. Mas será que é porque determinadas criaturas são mais acomodadas para determinado aprendizado? Exatamente isso. Para determinado aprendizado. Se nós vivemos num universo, numa sociedade, onde nós somos todos iguais, então onde é que está essa diferença nesse aprendizado? Está nas aptidões, no livre-arbítrio. Cada um de nós gosta de algo diferente um do outro. Cada um de nós se esforça, se inclina para algo diferente uns dos outros. E nós vamos nos aperfeiçoando à medida que nós nos dedicamos a algo que gostamos, que temos o prazer em fazer. Enquanto que aquele nosso irmão gosta de outra coisa, totalmente diferente. Então, aquilo que nós gostamos hoje, e o nosso irmão, companheiro, gosta de outra coisa totalmente diferente, pode ser que amanhã se inverta. Pode ser que aquilo que nós não apreciávamos até ontem,
na encarnação futura nós vamos passar a apreciar. E assim acontecerá com o nosso irmão também. Isso faz com que possamos nos auxiliar quando vivemos em sociedade. Porque aquele que já aprendeu determinada lição vai passar para o outro. Por isso que nós aprendemos e por isso que nós temos também o que ensinar. Isso é troca. Isso é troca. Por isso que não existe aquele que seja o maioral em tudo. Isso não existe. Nós estamos caminhando na busca de todo o aprendizado. Emmanuel nos deixa bem claro que o espírito só evolui quando ele alça voo com a sabedoria e com a moralidade. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que passar por todas as experiências, aprendermos tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. E dentro da nossa condição, nós vamos passando para o outro aquilo que nós já conhecemos. E vamos nos dispor a aprender o que nós ainda não sabemos. E nós vamos descobrindo maravilhas. Nós vamos descobrindo um potencial em nós, que até então nós desconhecíamos. E quando nós assimilamos esse aprendizado, usamos da boa vontade, da força de vontade, nós vamos ver quanta coisa nós podemos fazer, o quanto nós podemos alcançar, e o quanto nós podemos contagiar com isso que nós vamos assimilando. Então, isso é muito interessante. Essa é uma vivência espiritual que, na nossa trajetória do dia a dia, nós temos e nós não percebemos. E deixamos passar, muitas vezes. É onde nós temos que estar atentos a isso. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Talvez nós vamos precisar desse aprendizado agora. E aquilo que aquele irmãozinho nosso está precisando no momento e que nós já conhecemos. Vamos lá, vamos auxiliar. Né? Ou então, vamos pedir ajuda. Vamos pedir ajuda. Eu estava lendo um texto hoje, muito interessante, que diz que tem duas coisas que nós temos uma dificuldade, aliás, três coisas, que nós temos uma dificuldade imensa em dizer, e faz parte do nosso dia a dia. É o obrigado, me perdoe e o me ajude. São 3 exercícios que nós não praticamos, na medida que deveríamos. Nós não praticamos. Tudo isso por orgulho, vaidade, egoísmo. Nós não dizemos obrigado por quê? Porque muitas vezes nós achamos, imagina, eu vou dizer obrigado. Eu tinha obrigação de me fazer, eu vou dizer obrigado. Né? Pensamos às vezes isso. Ou então, perdoar. Não, mas perdoar por quê? Não, mas está errado mesmo, não tem o que perdoar. Me ajudar? Não, eu sou capaz. Gente, isso não existe. São 3 exercícios que nós ainda estamos engatinhando dentro da nossa lei de sociedade para podermos viver melhor. Isso opera verdadeiro milagre em cada um de nós, usando essas expressões. Não é? E ontem, na palestra, também foi dito algo muito interessante, que o orgulhoso é aquele que diz, eu sei tudo, não preciso de nada. O humilde é aquele que diz, eu não sei tudo, ainda preciso aprender tanto. E eu preciso de você. Precisamos de tudo. Nós não temos tudo que nós... Aliás, o que nós temos ainda não chegou no limite. Nós precisamos de muito mais. E tudo, nós precisamos de tudo. Por isso que estamos aqui. E isso nós temos que levar no bom sentido. Não é no sentido carência. Aquela carência que nos faz destrutivos. Mas é no sentido crescimento que nós temos que pensar. E isso não é vergonhoso.
Muito pelo contrário, isso é para vivermos melhor. À medida que nós sabemos mais, à medida que nós vamos vivendo melhor, nós sofremos menos. E nós vamos contagiando da melhor forma possível o nosso ambiente, o nosso clima, tudo que está nos rodeando e que convive conosco, e nós mesmos, nós mesmos. Porque a convivência mais difícil que nós temos é a íntima. É a íntima, não é? Porque a nossa convivência com o outro, ela tem limite. Ela tem limite. Se um dia eu brigar com o Caetano, por exemplo, nunca aconteceu. Pode ser que já tenha acontecido, né, Caetano? Mas não acontece. Mas ele vai para a casa dele, eu vou para a minha. Mas e quando nós brigamos com o nosso íntimo? Nós vamos para onde? O que nós vamos fazer? Não tem como, não tem como. É chorar no travesseiro mesmo. E não vai resolver. Não é? Então, nós temos que procurar esse benefício interior que faz com que nós tenhamos o quê? A harmonia. A harmonia, ela nasce daí. A criatura que não é harmoniosa com ela, com o seu íntimo, ela não vai ser com o outro. Ela não vai ser. Ela vai viver em constante angústia, aflição, aquela ansiedade que gera uma intranquilidade muito grande. Não é? E isso não é bom. Não é bom fisicamente, não é bom emocionalmente, não é bom espiritualmente. Então, nós temos que procurar esse bem-estar para nós, não é? Desenvolvendo o que nós temos de melhor. É o autoconhecimento. Vamos nos conhecer. Quando nós nos conhecemos, nós começamos a extrair o que temos de melhor. Mas nós temos que ser honestos. Porque a nossa visão, às vezes, do melhor não é o correto. É como dizer aquela frase, eu me orgulho de ser humilde. É mais ou menos isso. Então, não é? Eu sou humilde, eu tenho certeza, eu tenho orgulho disso. Tem aí, não é algo contraditório. Então, nós temos que ter aquela honestidade em nossa reforma íntima, em sabermos realmente qual é o grau de conhecimento moral e divino que nós já temos, mas aquele de verdade mesmo. E quando nós temos isso, a harmonia interior, ela é natural. Nós não precisamos procurar senti-la. Não, nós sentimos. É natural. É natural. Não cria aquela busca incessante, que nós sabemos exatamente a diferença. Porque nós, como espíritos em aprendizado, já adquirimos muita coisa boa. Muita! Não vamos nos colocar lá embaixo, no chão, não. Nós já temos muita coisa boa. Mas ainda nós temos muito o que aprender. Muito a evoluir, muito a buscar. Por isso que nós sabemos a diferença entre essa harmonia dentro daquilo que nos torna seguros, confiantes, que nós já sabemos que adquirimos, que já é uma aquisição, daquilo que nós ainda estamos buscando, da ansiedade pela busca de algo melhor. Então, nós sabemos traçar esse parâmetro, essa diferença entre uma coisa e outra. E a partir do momento que nós sabemos o que nós já adquirimos de melhor, vamos usufruir disso, passar adiante, aperfeiçoar, porque isso vem em nosso benefício e em benefício daqueles que convivem conosco. E vamos usar da humildade em busca daquilo que ainda precisamos. Isso é valiosíssimo. Precisamos disso. Afinal, encarnamos para progredir. Não é? Então, nós temos que fazer jus à encarnação. Gente, encarnar é muito difícil. É muito difícil. Desencarnar é fácil. Porque nós temos até o livre-arbítrio para isso. Agora, encarnar não basta o livre-arbítrio. Basta uma série de fatores. Tem uma série de coisas. Tem uma série de leis, de normas, de filas e senhas, para saber se é a hora, se é o momento, se pode, se não pode, se vai ter permissão, se não vai. Não basta querer.
E a fila para o reencarne, ela é muito grande. Ela é muito grande. Porque, diferente do que nós pensamos, tem muitos espíritos já em fase de consciência plena, querendo reparar os seus erros, querendo trabalhar, querendo, através do corpo físico, fazer o que não podem fazer quando estão desencarnados. E a população carnal, ela é limitada, porque ela ocupa espaço. É um fator prático e que nós sabemos que é isso mesmo. Não adianta nós querermos inventar que fosse outra coisa. Não é? Então, existe toda aquela questão de tem aquele que precisa ir primeiro. Tem uma série de fatores que aí envolvem individualidade mesmo. Então, nós temos que aproveitar da melhor forma possível a dádiva reencarnatória, que é um presente. Encarnação é um presente. Não é? Nós temos que cuidar do nosso aprendizado para podermos evoluir, para que o corpo físico que nós estamos recebendo de presente não sofra, porque nós vamos responder pelo sofrimento que nós possamos causar a ele. É de responsabilidade nossa. Então, nós temos que cuidar da melhor forma possível, sem esquecer da nossa essência, que é o espiritual. Porque não adianta, não adianta. Se a essência não estiver bem, o corpo físico reflete. Então, não adianta querer fingir, não adianta fazer de conta, porque o reflexo, ele é nítido. Ele é nítido. Né? Existe até uma teoria muito estudada, muito debatida, mas a porcentagem de que ela realmente é válida é muito grande. Há algum tempo eu confesso que eu deixei de acompanhar esse estudo, essa teoria, e eu não sei hoje a que pé está esse estudo. De que tudo no corpo físico, ele muda a cada encarnação do espírito. O espírito, ele vai reencarnando, deixa aquela vestimenta física, reencarna de novo, e ele muda o sexo, muda as características físicas, enfim, ele pode mudar tudo. Só tem uma coisa que não muda. Pode ser 1.000, 2.000, 10.000 encarnações, o olhar não muda nunca. O olhar, ele é realmente o espelho do que somos. Então, o olhar, ele denuncia. Ele denuncia. Isso não tem o que possa fugir desse contexto. É um contexto muito válido, interessantíssimo. Esse estudo, ele iniciou com um delegado de polícia, quando ele detectou, através de um retrato, de uma foto, né, que pelos olhos ele reconheceu o criminoso que ele estava procurando há muito tempo. Aí vai uma longa história, que a partir daí ele se tornou espírita, não é? Através do estudo que ele mesmo começou. E é verdade, se nós formos parar para pensar, deve ter algo que identifique quem realmente somos e a nossa essência que tem que se manifestar de alguma forma. Porque nós sabemos, nós como espíritos encarnados, nós temos uma série de coisas que pode camuflar a nossa verdadeira essência. Nós sabemos, não é? Às vezes, nem sempre nós dizemos tudo o que pensamos ou que sentimos, nós agimos de forma diferente, enfim, uma série de fatores que dá para dar uma fugida, uma escapada. É diferente do espírito desencarnado, que nem, né, não é para todos que ele vai conseguir camuflar a sua verdade. Né? Então, como espíritos encarnados é mais fácil. Mas para isso também tem uma necessidade muito grande. Porque se formos ficar expostos ao perigo e à inimizade, correríamos um risco muito grande. Então, isso também é divino. Né? Mas isso daria uma outra palestra. Para que possamos encerrar, nós vamos lembrar de Jesus, na parábola dos talentos.
Quando vamos comparar um senhor a Deus, nosso Pai, que chamando seus servos, quando ele ia fazer uma viagem, ele entregou os seus talentos para que os servos administrassem. A um deles ele entregou 5 talentos, a outro ele entregou 2, a outro ele entregou 1. Aquele que entregou, isso resumindo, né? Porque essa parábola é enorme. Quando ele entregou, a quem ele entregou 5 talentos, quando ele retornou de viagem, lhe entregou esses talentos duplicado. Recebeu o elogio, muito bem, investiu os talentos, negociou os 5 talentos recebidos, que se transformaram em 10. O que recebeu 2 talentos, voltou com 4 talentos, porque também negociou, soube aprimorar os talentos, né? E retornou em dobro. E aquele que recebeu 1 talento, pegou esse talento e enterrou na terra. Quando o Senhor retornou, ele desenterrou o talento, ele entregou 1 talento. Qual que estava certo? Qual que estava errado? Assim somos nós. Quando nós recebemos de Deus, nosso Pai, tudo aquilo que nós devemos cuidar, que o nosso livre-arbítrio vai direcionar, o nosso conhecimento, a nossa razão vai direcionar, e nós investimos, nós sabemos fazer com que aquilo dobre, somos o quê? O bom servo. Aquele que progrediu, que soube usar o talento e progrediu. Enquanto que se nós enterrarmos o nosso talento, pegarmos o potencial que nós temos e não usarmos, não fizermos nada para isso, como que nós vamos progredir? Regredir nós não vamos, mas vamos ficar estacionados. Então, tudo que nós temos, tudo, nós podemos transformar no melhor. Se já é bom, pode ficar melhor ainda. E se não for bom, pelo menos aos nossos olhos, pode ficar. Então, é toda uma questão de visão progressista, evolutiva. E nós, como espíritos, somos seres em evolução. Fomos criados para evoluir, porque a evolução faz com que sejamos felizes. Que assim seja. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário sobre o tema? Não. Viu, Raquel? A propósito desse tema, é justamente aí o senhor, como ele fala na lição, já que você foi bom em pequenas coisas, eu vou te dar outras incumbências. Então a gente está vendo um progresso do espírito através do tempo, né? Aquele que simplesmente desdenhou, né? Pois é, não vai saber aproveitar. Ele vai ficar para trás, vai aguardar novas encarnações. A gente poderia fazer uma comparação atual. Se eu pegar todo o talento que Deus me deu e guardar lá na Suíça, fora do meu povo, então você veja, a gente pode fazer uma comparação, uma aplicação infeliz, né? A má conduta das criaturas. A ilusão, né, Jurandir? Aí no noticiário, você fala, mas como é que pode a pessoa proceder dessa forma com o seu país, com o seu povo? É talento isso aí. É o talento. Talento. Mal aproveitado. Mas falar do caso, fora os outros. Então, a gente está vivendo realmente, as pessoas estão estragando. Nunca que abriram uma página do Evangelho, né? Então, a gente tem que até perdoar esses coitadinhos, que eles vão ter que consertar isso através dos séculos. É verdade, Jurandir, bem lembrado. Porque o talento, né, por isso que nós temos que fazer o melhor. Porque a partir do momento que a criatura desenvolve a inteligência de forma fantástica, isso não está podado a ninguém, todos nós podemos fazer isso, tem que ser bem utilizada essa inteligência. Porque a cobrança ela virá. Porque tudo tem que ficar nos eixos, tudo tem que ficar certo.
Você tem esse talento, mas usou de forma errada? Então, vamos começar do zero. Vamos pegar esse talento todo que você tem, porque o espírito não perde nada que ele adquire. Em termos de potencialidades, não. Então, adquiriu a inteligência, conseguiu despertar o fator inteligência dentro de si, ele vai ter que despertar o quê? Moral. Para poder utilizar bem essa inteligência. Porque a inteligência sem a moralidade é um caos. É um caos. Como também a moralidade sem a inteligência. As duas têm que caminhar juntas. Ah, mas ele é tão bonzinho. Então, ele é bonzinho. Mas ele não sabe usar essa bondade. Por quê? Porque não desenvolve a razão para utilizar, para direcionar essa moralidade de forma correta também. Então, são as duas coisas. Jesus era extremamente racional. Extremamente. Ele nos ensinou a pensar. Nós pegarmos o evangelho de trás para frente, abrirmos no meio, enfim. Razão. Razão. Ele ensinava a pensar. Só que o pensamento com a sensatez, com o amor, dentro dos princípios divinos, o que nada impede. Gente, amor é racional. Quando nós amamos, há a resposta do porquê amamos. Né? Ah, o amor é cego, mas ele pensa. Mais alguém? Alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Olha, tem uma frase no final desse texto, que eu acho que fecha, que diz assim: o bem que você hoje pratica representa a sua gratidão pelos talentos e oportunidades com que a vida o brindou ao longo dos milênios. E é mesmo. É bem isso mesmo. Não é? Então, nós temos que ser mais cautelosos. Aprendermos com as nossas próprias potencialidades, com tudo aquilo que nós temos de melhor em nós e fazer o melhor. Fazer o melhor. Nós já conhecemos muito, nós já conhecemos bastante, o suficiente para agirmos da forma como a teoria que nós temos guardada em nós já nos despertou o coração. Não é? Temos que agir, agir, agir mesmo, porque é gratificante, é muito gratificante. Ah, mas é aquela questão, é porque se eu dou, eu recebo? A questão é muito maior do que isso. O recebimento é divino. O recebimento é a paz interior, a harmonia, a tranquilidade. Algo que vai fazer com que os nossos alicerces não sejam abalados. Então, é essa a finalidade da evolução. Não é? Passar para a direita. É essa a finalidade, não é? O espírito evoluído, ele não sofre. Ele sente, ele não vai sofrer no lugar do outro, mas ele sabe o que é aquele sofrimento, ele não precisa viver aquilo para saber o que é aquela dor. Não é? Ele consegue se manter na sua integridade feliz, mas sendo sensível à dor do outro. Isso é ser evoluído. Isso é ser evoluído. É saber, não é? É avaliar. Então, muito obrigada a todos, que tenhamos uma semana maravilhosa, coberta de bênçãos, que possamos procurar em nós mesmos, em nós, essa harmonia que tanto buscamos. Que assim seja. Obrigada, Raquel. Então, vamos agora nos recolhendo novamente e vamos vibrar por todo o nosso planeta e seus governantes, por aqueles que estão nos hospitais enfermos, pelos que estão nas ruas, que não têm um lar, uma família. Enfim, por todos os necessitados. Vamos vibrar pelos nossos lares, nossos entes queridos,
Vamos passando também pelos nossos ambientes de trabalho. E vamos assim agradecer por tudo que temos, tudo que recebemos. Que assim seja, graças a Deus. Peço que permaneçam em silêncio, aguardando os passes, ok?